Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Vamos de novo? Tão lindo, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém, queridos. Pode sentar-se. Irmãos, a oração do Pai Nosso, ensinada aí pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos aí estudado. Semana passada começamos, literalmente, a oração do Pai Nosso. É interessante, porque começa enfatizando aí os assuntos referentes a Deus, quando fala da paternidade, fala da santidade, do reino e da vontade do Senhor, nos versículos 9 e 10, que vimos semana passada, né? Porém, a partir do versículo 11 aí, o Senhor Jesus nos ensina a pedir o suprimento de nossas necessidades aqui na terra. A partir do versículo 11. O 12 também, né? E basicamente essas necessidades, elas se resumem em três necessidades fundamentais: pão, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção. Repete comigo: pão, perdão e proteção. Falamos só da primeira aqui, só do pão, 3P. É assim como um paralelo só sobre os 3Ps, as instituições mais desacreditadas no Brasil: polícia, política e pastor. Os 3Ps. Mas os 3Ps aqui são as nossas necessidades fundamentais: pão, perdão e proteção. Ou seja, devemos pedir a Deus para suprir nossas necessidades diárias de pão, e não nossa ganância desenfreada pelo luxo. Devemos pedir para Deus perdoar nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. E devemos pedir proteção moral e espiritual, rogando ao Senhor que nos livre das ciladas do diabo, do laço do passarinheiro e dos ardis da tentação do maligno. São esses 3Ps. Ou seja, estão incluídas aqui necessidades físicas, mentais e necessidades também espirituais. Amados, é correto, é justo, é certo orar por nossas necessidades diárias. É correto orar pelo pão, é correto orar por perdão e é correto orar por proteção contra o mal. Mais do que correto, é uma necessidade diária, né? E a primeira necessidade que temos é do pão nosso de cada dia, aí que lemos, versículo 11. E vamos ficar somente nessa necessidade hoje. Os próximos P's vocês acompanharão nas próximas semanas. Amados, a palavra pão aqui deve ser entendido como símbolo de todas as nossas necessidades físicas, emocionais e materiais. Pão não é só aquela bisnaga que nós comemos de manhã, ou aquele que gosta muito daquele pãozinho francês. É muito mais do que isso. Entre os judeus, pedir o pão era o mesmo que pedir trabalho, era o mesmo que pedir alimento, saúde, cônjuge. É correto pedir um marido? Sim. Uma esposa? Sim. Faz parte da necessidade. Filhos, enfim, pedir tudo aquilo que nós necessitamos. Isso era bastante significativo no período do Novo Testamento, onde os trabalhadores eram diaristas. Trabalhavam hoje para comer amanhã. Recebiam 1 denário por dia. E se não trabalhassem naquele dia, teriam dificuldades enormes para se alimentarem. Se ficassem doentes, como trabalhariam para comprar o pão? Impossível. Ou seja, eles precisavam de um milagre diário. Assim como nós precisamos também de um milagre diário, por mais que o contexto seja diferente. Isso porque, por mais que venhamos acordar cedo, seguir para o trabalho, em primeira e última instância, quem nos dá o pão é Deus. Amém? É Deus quem abre a porta de emprego. É o Senhor que nos dá saúde e forças para a labuta diária. É o Senhor que supre cada uma das nossas necessidades.
É Deus que nos dá inteligência e sabedoria para exercer as nossas funções. E cada um aqui tem um dote, tem um talento para qualquer coisa. Deus nos criou assim. É Deus quem nos dá o pão nosso de cada dia. Todas essas coisas nos são dadas pela misericórdia gratuita do Senhor. Em outras palavras, as Escrituras ensinam que Deus é a fonte suprema de todo bem. Todo bem, seja comida, roupa, trabalho, lazer, força, inteligência, amizade, saúde ou qualquer outra coisa. Deus é a fonte. Portanto, quando pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, estamos com isso, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a provisão. Estamos reconhecendo que Ele é o doador da vida e que Ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Isso nos recorda a história do maná lá no deserto, lembra? Mais de 2 milhões de pessoas no deserto, sem comida, e Deus providenciou o maná. E a história interessante está lá em Êxodo 16. Só se devia colher o suficiente para as necessidades diárias, diz a Bíblia, e não podiam guardar para o dia seguinte. Todos os dias, pela manhã, eles colhiam o maná. Quem tentou guardar para o dia seguinte, quebrou a cara. A Bíblia diz que deu bichos. A única exceção era o quê? Em relação ao sábado. Na sexta pela manhã, eles iam e colhiam para 2 dias. Para a sexta e para o sábado. E não dava bicho. Com isso, queridos, eles estavam sendo ensinados a confiar na provisão diária de Deus. E, assim como foi com o povo de Israel, assim como eles eram supridos diariamente com maná, assim também Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades por Cristo Jesus. Portanto, não devemos trabalhar em excesso pelo futuro desconhecido, mas viver um dia de cada vez. E eu preciso aprender isso. Não sei quanto a você, mas eu preciso aprender isso. Isso me faz lembrar de uma enfermeira que trabalhou em um orfanato após a Guerra das Coreias. Uma enfermeira, né? Ela disse que enfrentou muitas dificuldades para fazer as crianças dormirem à noite. Muitas dificuldades. Essas crianças, elas haviam passado muita fome por causa da guerra. Então, elas estavam traumatizadas. E à noite, elas ficavam temerosas de vivenciar tudo isso outra vez. O medo de repetir a situação toda, de passarem fome de novo. Elas tinham crise de ansiedade. Sabe o que essa enfermeira fez? Talvez, provavelmente, dirigida por Deus. Todas as noites, ela colocava um pedaço de pão junto à cama de cada criança. Junto à cama. Tipo, a criança dormia abraçada com o pedaço de pão. Isso ajudava a eliminar a ansiedade delas. E todas as noites iam dormir agarradas ao pão, sabendo que no dia seguinte elas teriam o que comer. Nós, porém, queridos, não precisamos dormir agarrados a um pedaço de pão, mas sim agarrados às promessas de Deus, tais como 1 Pedro 5,7, que diz: deixem com Deus, todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. É um pão tanto, né? Que promessa! E o que dizer do Salmo 55, 22? Entregue suas aflições ou preocupações ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. E o que falar de Filipenses 4, 6? Olha que pedaço de pão também. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já te fez. Peça o que precisa e agradeça pelo que tem. Pedaço de pão. E o que falar também de Hebreus 13, versículos 5 e 6? Olha o que diz:
Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Você pode repetir comigo? O Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Queridos, Deus nos criou pelo seu poder. Ele nos redimiu por sua graça e nos sustenta diariamente por sua providência. E isso eu acho lindo, demais. Nos faz bem, queridos, recordar que Deus está interessado em nossas necessidades físicas aqui na terra. Ele se interessa por você, por mim, por nós. Qualquer ensino que despreze ou diminua o desejo de Deus de cuidar de nós é um ensino errado, herético, maldoso, diabólico. Isso porque o cristianismo tem como meta não somente a salvação da alma, mas também a salvação do homem por completo, total, corpo, alma e espírito. Ele é o Senhor da vida. Tudo que temos e somos provém dele. E por isso podemos orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma necessidade, precisamos pedir. Agora, para que orar pedindo o pão diário, se muitas vezes, muitas, temos suprimentos para um mês inteiro? Já parou para pensar nisso? Pastor, por que orar pelo pão do dia? Imagine Elon Musk fazendo essa oração. 400 bilhões de dólares, o homem mais rico do mundo. Pão nosso de cada dia. Ele tem suprimento para milhares de pessoas, milhares de dias, bilhares de dias. Para quê? Por quê? Muitas pessoas não sentem necessidade de orar pelo pão diário por saberem que seus recursos são grandes. Não preciso, pastor. O emprego é estável, a conta está abarrotada, a vida está tranquila, eu não preciso do pão de cada dia, eu tenho pão para a vida toda. Porém, não sabemos o dia de amanhã. Quem sabe aí o dia de amanhã? O que temos, queridos, pode ser repentinamente tirado de nós sem aviso prévio. E o que mais tem acontecido? Da noite para o dia, ricos ficam pobres, na miséria. Podemos perder tudo da noite para o dia. Não estou agorando ninguém, pelo amor de Deus. Lembram do que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Tudo foi destruído num piscar de olhos pelo fogo. Ló era um homem rico, abastado, tinha muito dinheiro, sobrinho de Abraão. Tiveram que dividir, olha, a terra aqui não nos comporta os dois. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda, porque é muita coisa. Só que ele perdeu tudo. Perdeu casa, carroças, bois, vacas, ovelhas, tudo. Inclusive perdeu a própria esposa e os 2 genros, ou futuros genros, que ele teria. Amados, há quase 2 anos atrás, um incêndio destruiu uma ilha no Havaí. Fato. Tudo começou com um foco de incêndio misturado com fortes ventos. Isso foi o estopim para uma desgraça. A velocidade de destruição foi tão grande que muitas pessoas não conseguiram sequer deixar suas casas. Instantaneamente foram carbonizadas. Perderam tudo, da noite para o dia. Um brasileiro que sobreviveu a essa tragédia conta que, no seu caso, só deu tempo de salvar o seu cachorro e uma mochila com documentos. Perdeu tudo. Ele disse que, numa reportagem, que ele estava no sofá, olhando pela janela, quando viu uma fumaça preta vindo em sua direção. E em pouco tempo tudo virou cinzas. Teve um bairro que desapareceu no Havaí com esse incêndio. Tudo foi queimado. Portanto, queridos, não sabemos o dia de amanhã. E quando oramos pelo pão nosso de cada dia,
Estamos com isso, reconhecendo nossa dependência de Deus para continuar suprindo nossas necessidades diárias, nos livrando de fatalidades e tragédias. Está incluído isso. Pão nosso de cada dia. Senhor, tem misericórdia. Eu não sou melhor do que ninguém. É a tua graça que me sustenta. Guarda-me, Senhor, das fatalidades. Provê para mim o pão de hoje, o pão de amanhã também, de cada dia. Irmãos, ao pedir ao Senhor o pão de cada dia, somos lembrados também da nossa fragilidade. Tem ninguém aqui forte, não. Não tem ninguém forte. Humanamente falando, nós somos incapazes de permanecer com saúde e vivos nas próximas 24 horas. Já parou para pensar nisso? Meu amado, se um vaso sanguíneo em nossa cabeça estourar, só um vasinho, pequenininho, podemos ficar com problemas de cognição, memória, função motora, perda de consciência, podemos morrer. Um vasinho na cabeça. Isso acontece diariamente com centenas de pessoas. Um simples vaso sanguíneo rompido pode nos deixar entrevados numa cama. Olha que situação. Imagina, você ter liberdade de ir e vir, e de uma hora para outra ficar em cima de uma cama. Estar aqui nessa manhã, queridos, foi um milagre. Eu quero que você reconheça isso. Foi um milagre você estar aqui. Você já imaginou o que podia ter acontecido durante a tua noite de sono? Um avião podia ter caído em cima da tua casa. Que é isso, pastor? Meu irmão, quantos aviões passam para lá e para cá enquanto estamos dormindo? E quantos não caem? Aqui e ali. Você poderia ter tido uma parada cardíaca. Podia ter tido um infarto do miocárdio, uma apneia do sono, ou até mesmo um AVC, acidente vascular cerebral. Essas e outras situações poderiam ter acontecido conosco. Acontece com os outros? Somos melhores do que ninguém? Não somos. Somos frágeis. Não somos super-heróis. Até o super-herói, o Superman, né? Ele ficou paraplégico. Morreu. Eu sei que você sabe de tudo isso. Estou falando óbvio. Só estou lembrando a você o que você já sabe. O que você já sabe. Na verdade, somos mantidos vivos, sustentados pela mão poderosa do nosso Deus. E mais, quando oramos pedindo o pão nosso de cada dia, somos lembrados também de quão breve pode ser a nossa existência nesse mundo. Pão nosso de hoje, de cada dia. Nossa vida é breve. É ou não é? A vida passa rápido e não temos certeza do nosso amanhã. Não temos. Portanto, seja grato pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo hoje, pela vida. Vindo para Maricá. Que dia lindo. Como Deus caprichou. Parecia que estava chovendo de manhã de tanto nevoeiro. Mas abriu o sol. Lindo. Sol de inverno. Privilégio. Que vivamos esse dia dando glória a Deus por ele. Provérbio 27:1 diz: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não se gabe. Tiago 4:11, 4:13-17 tem tudo a ver com o que estamos aprendendo. Diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas presunções. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amados, só faremos isto ou aquilo se Deus quiser. Amém? Só iremos a este ou aquele lugar se Deus permitir. Pensar arrogantemente que o futuro está em nossas mãos é uma atitude
irresponsável e, mais do que irresponsável, é maligno. Maligno. Devemos viver cada momento da vida em profunda humildade e plena dependência de Deus, sabendo que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem a todos dá o quê? Vida, respiração e tudo mais. Longe de nos gloriarmos do dia de amanhã, devemos nos gloriar em Deus, em cuja mão está nosso futuro. Às vezes eu fico pensando, animada, né? Benção. Às vezes eu fico pensando no que aconteceu em 11 de setembro de 2001, né? Foi uma data inesquecível em que terroristas sequestraram aqueles aviões, destruíram as Torres Gêmeas e parte do Pentágono. Eu já vi vários e vários documentários sobre aquela tragédia, queridos. E eu sempre fico impactado com um novo documentário. E eu fico pensando nas pessoas envolvidas. Naquele amanhecer, o amanhecer daquele dia fatídico, os bombeiros não imaginavam o que estava por vir. Muitos deles acordaram, mas não dormiram de novo. Morreram, queimados, centenas. Milhares daqueles que trabalharam nas Torres Gêmeas acordaram como se fosse mais um dia, normal, mas morreram queimados. Na verdade, muitos tiveram uma morte instantânea com o impacto dos aviões. E o que falar dos passageiros? Dos 4 aviões? Imagine a angústia. Eles não imaginavam que a morte estava tão perto, que a vida era tão breve e que o futuro tão incerto, queridos. Não imaginavam. Muitos desses que morreram tinham planos para o futuro. Sonhavam, planejavam. Muitos estavam viajando a negócios. Muitos estavam no trabalho cotidiano, diário. Muitos estavam com certeza marcando compromissos, fazendo agendas, investindo, porém nada foi concretizado. Tudo ficou pelo caminho. Todos foram pegos de surpresa e seus planos foram todos frustrados. Irmãos, planejar o futuro não é pecado. Amém? Não é pecado planejar o futuro. Pecado é deixar Deus de fora de nossos planos. Aí constitui-se pecado. Até porque a vida é feita de escolhas. A vida é feita de metas. A vida é feita de planos, propósitos. A vida, ela é extremamente complexa, não é? O hoje, o amanhã, comprar, vender, ter lucro, prejuízo, ir para cá, ir para lá. Esse é o nosso dia a dia. Faz parte. Estamos vivos. Estamos vivos. A vida é feita de pessoas e lugares, de atividades e objetivos, de dias e anos. Todos precisam tomar decisões cruciais, sempre. Tudo faz parte da nossa vida. Somos seres pensantes, com planos, com projetos, sonhos. Somos diferentes dos animais. Diferentes dos animais. Os animais não planejam, não sonham, não idealizam, apenas vivem. Simplesmente vivem. O homem, eu, você, nós somos diferentes. Temos alvos na vida, sejam espirituais ou materiais, porém precisamos ter cuidado com a presunção. Até porque planejar vida e ganhar dinheiro de maneira honesta, correta, com o suor do nosso rosto, não é pecado. Como já disse, pelo contrário, é uma medida acertada. Planejamento e trabalho são virtudes a se cultivar. Porém, ao planejarmos o futuro, precisamos incluir Deus nele. Provérbios 16:1. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Repito então, não é pecado planejar o futuro. Pecado é pensar que o futuro está sob o nosso controle. Nós temos o controle do amanhã e não temos. Pecado é guardar o sucesso de nossos planos como se a vida e as circunstâncias estivessem a nosso favor, e não estão. Portanto, queridos, quando oramos pedindo a Deus o pão nosso de cada dia, estamos com isso nos guardando também da presunção. Você sabe o que é presunção? É pensar que o amanhã está em nossas mãos e que o tempo está à nossa disposição.
Desenhando, presunção é dizer, hoje ou amanhã faremos isto ou aquilo, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, sem ter a certeza se estaremos vivos daqui a um minuto. Não digo nem até o final do dia, daqui a um minuto. Que o Senhor nos ajude, queridos, a depender dele no nosso dia a dia. E que possamos sempre, independente da sua situação, do seu trabalho, da sua condição atual, pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, sustenta a minha casa, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, das ansiedades. Não quero ser como aquela criança ou aquelas crianças na guerra, pós-guerra, ter que dormir abraçado com um pedaço de pão. Mas eu quero confiar na Tua palavra, nas Suas promessas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos tratando de um outro P, que é perdão. E como precisamos, queridos, assim como do pão, nós precisamos do perdão nosso diário também. Perdão do alto.